versículo 6. Mateus 25, versículo 5 e versículo 6. Diz assim: e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Eu quero fazer espelho de 3 palavras nesse texto. A primeira é tardando. Vamos lá, 1, 2, 3. Tardando. Que maravilha, está lindo demais. Tardando. A segunda palavra, adormeceram. Vamos lá? Adormeceram. Agora digo, tardando. Tardando. Adormeceram. Adormeceram. Agora diz assim, mas à meia-noite. Amém. Só essas 3 palavras. Pode se sentar, obrigado. Eu quero fazer espelho. Aleluia. Meus queridos, esse texto de Mateus capítulo 25, ele nos dá a oportunidade de refletirmos sobre vários fragmentos do assunto escatológico da volta de Jesus. E é até difícil a gente, observando tantos fragmentos, saber por qual deles ser optado na hora da ministração. Por isso que precisamos da orientação do Espírito Santo para saber em qual dele devemos entrar. Mas nessa primeira noite eu quero, debaixo da orientação de Deus, falar sobre tardando o esposo, adormeceram, mas chegou-se a meia-noite. Eu quero que você grave isso. Tardando o esposo, adormeceram, mas chegou-se a meia-noite. Esse é o ponto central que nós vamos trabalhar nessa primeira noite, e eu preciso que você grave isso para você levar para casa esta palavra e você se alimentar dela o ano todinho e ficar despertado para a glória de Deus. Queridos, Jesus, enquanto esteve exercendo o seu ministério aqui na terra, ele... Glória a Deus. Vou esperar só um momento para acabar, depois eu começamos. Glória a Deus. Preste atenção. Jesus, enquanto exerceu o seu ministério aqui na terra, ele se destacou como um ensinador da palavra do Evangelho da salvação. É de nosso conhecimento, quando eu digo de nosso, eu creio que da grande maioria, que nos dias de Jesus tinha muitos ensinadores. O ensino não era uma novidade para ninguém. Para quem entende um pouco da história bíblica, do contexto histórico bíblico, sabe que naqueles 400 anos que nós taxamos eles com anos de silêncio, está entre o livro do profeta Malaquias e entre a chegada do livro do Evangelho escrito por Mateus. Esse período de 380 a 400 anos, basicamente ali, foi um período de tempo onde o povo estava muito decepcionado com muitas coisas que haviam acontecido com eles. E diante daquela tamanha decepção, eles se apegaram de tal forma nas Escrituras sagradas, a ponto de ser o tempo que mais se escreveram livros dentro da história de Israel. Não falo isso como aventureiro, mas falo isso com base em fatos comprovatórios. Foi o período em que mais se escreveu escritos sagrados dentro do povo de Israel, a ponto de surgir aquilo que nós chamamos hoje de pseudo-epígrafo, apócrifos e tantos outros mais que não precisam ser mencionados aqui. Foi um período onde, devido às decepções do povo, eles se voltaram para o texto bíblico e começaram a escrever. Surgiram escritos de todos os modos e muitos deles traziam consigo nomes importantes da história bíblica para ganhar um peso de escritura a fim de receber uma credibilidade. Surgem livros como o livro de Enoque, Apocalipse de Esdras, Apocalipse de Isaías, Assunção de Moisés e quantos outros mais que quem lê sobre isso conhece os fatos. É um período onde o povo se apega. E o povo se apegando, o ensino se tornou algo muito difundido. Nós
E tínhamos também no ordem primários escribas, que eram homens hábitos para escrever, para traduzir, para ensinar e fazer tanta coisa como diz respeito a esse sentido. Eu sei que alguém poderia dizer, mas os escribas tinham sua função particular, eu sei disso. Mas nesse período, eles acabaram alavancando as suas funções e trabalhando também na área do ensino. O ensino se tornou algo muito difundido naquele tempo. Porém, em meio a tantos ensinadores, no meio de tantas pessoas ensinando, surge Jesus, um homem simples, que nasceu numa pequena cidade por nome de Belém e foi criado também numa pequena aldeia por nome de Nazaré. Uma pessoa que era de uma família simples, o seu pai era carpinteiro, trabalhava de carpintaria e não tinha muita ênfase na sociedade. Porém, Jesus, quando ele começa a ensinar, ele começa a ganhar um peso diferente que começa a incomodar os ensinadores do seu tempo. Jesus ele começa a ganhar uma atenção tão grande do público que muitos dos grandes ensinadores começam a se preocupar. Porque o que esse homem tem que está atraindo tanta gente? É tão interessante quando você olha para Mateus capítulo 13, que Jesus vai pregar no meio do deserto, as duas multiplicações de pães. Jesus está no meio do deserto e a Bíblia diz que nenhuma dessas multiplicações, os homens que estavam para comer do pão multiplicado eram em torno de 5.000 homens, quase 5.000 homens, fora mulheres e fora crianças. Eu não pregador, para levar 5.000 homens para um deserto, o cara tem que ser bom, porque no meio de tantos ensinos, de tantos pregadores, de tantas sinagogas, só em Jerusalém tinha mais de 100 sinagogas de ensino, e Jesus ia para o deserto, e uma multidão só de homens do sexo masculino, de mais de 20 anos para cima, tinha quase 5.000, sem contar mulheres e crianças. É muita gente para ir no deserto escutar um cara sozinho pregar. Isso mostra o tamanho da influência que Jesus atingiu, a tal ponto que alguém chegou para Jesus e disse: por que autoridade você ensina dessa forma? Da onde é que veio essa autoridade? A Bíblia diz que Jesus não ensinava como os demais mestres da lei, mas ele ensinava como alguém que tinha autoridade, e isso atraía os ouvidos das multidões a ponto de deixar as cidades com todos os seus acômodos e ir para o deserto no sol quente, onde não havia padaria, onde não havia mercearia, não havia nada para se comprar, e eles ficavam lá. E a Bíblia diz que tinha dias que já batia a tarde, o sol estava se escurecendo, o povo não tinha comido nada, mas o povo não ia embora, estava ali ouvindo Jesus ensinar. Por que Jesus ganhou tamanho espaço? Jesus ensinava de forma simples, de forma tranquila, não tinha muito movimento, não tinha muito atrativos, não, a mensagem de Jesus era simples, a ponto de um dia, João capítulo 6, a partir do verso 60, Pedro achar e alguns outros apóstolos que a mensagem de Jesus estava tão natural, seca, dura, que o povo estava indo embora e falou: Jesus, o povo está indo embora, a mensagem do Senhor é difícil. Jesus olha e disse: se vocês quiserem ir também, a porta está aberta, pode ir.
O que Jesus está usando aqui é a forma de casamento da época. Eu vou falar em 5 minutos isso aqui para me entrar no teor da mensagem. É apenas uma introdução, que amanhã eu não posso falar sobre isso. Preste atenção, Jesus vai falar sobre o casamento judaico. O casamento judaico é totalmente diferente disso que nós conhecemos aqui no Brasil. O noivo ia para casa, depois de ter conversado com o pai da noiva, pagado um dote, uma forma de indenização, porque ele ia tirar o trabalho da filha da casa. Então ele pagava aquilo e ia para a casa do seu pai preparar um lugar para onde ele iria residir com a sua esposa futuramente. A exemplo disso, João capítulo 14, quando Jesus diz assim: olha, eu vou para o Pai, e se eu for e vos preparar um lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Jesus está fazendo exemplo do casamento. O noivo vinha, combinava, pagava o dote, Jesus paga o dote na cruz do Calvário, e ele ia para a casa do pai preparar o lugar, e depois ele retornava para efetuar o casamento propriamente dito. E o noivo, ele não marcava a hora para chegar, seria noite, mas esse horário da noite não sabia a hora exata. Então as noivas queriam esperar, a noiva queria esperar, ela tinha que estar pronta para caminhar de noite, na escuridão da noite, e aí vai se lembrar que não tinha aqueles postes com aquela lâmpada acesa assim para a rua ficar clara, não tinha um carro com farol elétrico como nós temos hoje. A dificuldade era grande e eles pegavam ou tocha ou lamparinas. Quem conheceu a lamparina do óleo diz: levante a mão. Olha aí, vem até você, levante a mão. Exatamente, pegava aquilo para poder clarear a estrada de noite, para ir para a casa do pai do rapaz, para lá executar o casamento propriamente dito, a festa, tudo podia ser feito. Só que aí, junto com a noiva, ficavam geralmente algumas moças donzelas para acompanhar o cortejo. E geralmente Jesus usa um exemplo de 10, porque 10 é um número representante. Porque em Israel sempre podia fazer uma coisa importante em ter pelo menos 10 pessoas. Por exemplo, abrir uma igreja e ter 10 pessoas. O casamento do vô de Davi, ele tinha 10 pessoas. Se você pegar Ruth, capítulo de número 4, verso 2, a Bíblia diz que no casamento de Ruth havia 10 pessoas reunidas para fazer o casamento, era um padrão. Então Jesus vai dizer que 10 moças virgens, que são aquilo que nós chamamos hoje de damas do casamento, elas se reuniam junto com a noiva e ficavam ali com as suas lamparinas, com azeite, com tudo preparado, aguardando o momento do noivo ia vir. E quando o noivo tivesse uma distância para chegar, ele enviava alguém na casa da noiva e dizia: ó, o noivo está chegando. Aquelas 10 virgens se levantavam aí no encontro do noivo para poder recepcionar e trazê-la até a sua noiva, para pegar a sua noiva, e então eles iam para o local festivo. Assim aconteceu o casamento em Israel. E Jesus vai falar: assim como é o casamento, assim também será o final dos tempos. Ele vai usar esse exemplo para descrever a respeito dos fins dos tempos. E aqui eu quero entrar na mensagem agora. Quando Jesus fala isso, ele está dizendo exatamente o que acontece com a sua igreja. A ida do noivo para preparar o lugar é a sua ida daqui da terra para a casa do Pai. Ele mesmo disse, eu repito em João capítulo 14, Evangelho de João capítulo 14, verso 1, 2, 3, verso 1, ele vai dizendo sobre o tristeza do coração. Olha, eu sinto do coração, eu quero dizer, Deus, Deus também em mim. Lá na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou ter dito, pois vou preparar os lugares. Se eu for e vos preparar o lugar, eu virei outra vez, os levarei para mim mesmo, e aonde eu estiver, vocês me estar também. Ele estava fazendo o exemplo do noivo, que foi, preparou o lugar e voltou para buscar a noiva e a levou para o lugar preparado. Então, quando Jesus está usando isso para ilustrar a sua vida, ele está dizendo: assim como o noivo vai ao dote na cruz do Calvário, eu vou pagar o maior dote da história, vou derramar meu próprio sangue, vou derramar minha própria vida sobre o Calvário, vou pagar o preço dessa noiva e depois eu vou levar ela para junto comigo para a glória. Jesus no Calvário, quando ele está pregado na cruz, ele dá um brado dizendo: Pai, tudo está consumado. Você sabe o que ele está dizendo? Tudo está pago. O valor combinado foi fechado fora. O valor final do dote está lacrado. Paguei da forma combinada. Tudo já está consumado, encerrado. E a partir dali ele vai para o Pai depois, após ressuscitar, e vai para 40 dias aqui. E Jesus vai dizer: olha, o noivo vai, ele prepara e volta. Assim será eu vou ir preparar para voltar. Só que aí ele vai dizer o seguinte: o noivo, ele vem à noite, mas não se sabe o horário que ele vai vir. E muitas vezes o noivo atrasava, e quando o noivo atrasava, aquelas que estavam aguardando o noivo, dava sono, cansava, dormia. Só que ali estavam as lamparinas, estava tudo ali, só aguardando. Quando chegasse a notícia, o noivo está chegando, pegava as lamparinas, se levantava e partia o corpo dele. Então Jesus está usando isso aqui para ilustrar a sua vida. Eu quero que você preste atenção.
porque nós já estamos caminhando, daqui a pouco a gente tem que terminar. Jesus vai usar esse exemplo, e dentro do exemplo usado por Jesus, Jesus vai apresentar a primeira situação. Qual que é a primeira situação? E tardando o noivo. A primeira problemática que Jesus vai apresentar é o tardamento, a demora do noivo. E por que Jesus vai falar sobre isso? Porque Jesus, na sua onisciência, no seu conhecimento, ele sabe exatamente que ele fez uma promessa que ele vai voltar. E essa promessa está escrita muitas vezes na Bíblia, só no Novo Testamento, em torno de 318 vezes, diretamente fala essa promessa. A mais taxante delas é Atos capítulo 1, versículo 10 e 11, quando Jesus é assunto ao céu depois de 40 dias ressuscitado. A Bíblia diz que os discípulos ficaram com os olhos fitos no céu, olhando Jesus desaparecer as luzes, e dois varões se apresentam, dois anjos, traduzidamente aqui, se apresentam diante deles, e eles falam: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Mesmo Jesus, dentro de nós foi recebido em cima do céu, ele há de voltar assim como para o céu. Jesus, ele foi e deixou a promessa que ele vai voltar, mas Jesus, ele sabia claramente que a sua volta não se daria tão rapidamente como eles pensavam. A mente daquele povo, daquela época, estava condicionada a pensar que a volta de Jesus, olha para a gravata, estará atrás das suas costas, ou seja, Jesus iria voltar naqueles dias. A volta de Jesus está prestes, porque há palavras bíblicas que nos falam sobre a volta de Jesus como algo muito rápido. E isso levou o povo a pensar que Jesus já ia voltar naqueles mesmos dias. E há relatos históricos da igreja primitiva que diz que eles vendiam as suas propriedades e davam aquilo como algo sem valor. Jesus já está voltando, o que vai valer para fazer? Jesus já está voltando, o que vai valer meus bens? Vamos vender tudo isso aqui, vamos repartir com quem precisa, vamos ficar todo mundo só dando glória a Deus, esperando, daqui a pouco Jesus volta e já está tudo resolvido. Eles acreditavam assim, porque alguns textos bíblicos apresentam a volta de Jesus como algo muito rápido. E aí a gente precisa entender que nós não podemos pegar um versículo bíblico e querer fazer tudo girar em torno dele. Nós temos que fazer uma associação de um texto a outro texto, para não confundir a nossa mente e a mente daquele que nos ouve. Para isso temos que ter um entendimento do Bíblia. Porque a passagem, como por exemplo, eu posso citar pelo menos 3 aqui, Apocalipse capítulo 3, versículo 11, está escrito: eis que venho sem demora, e o meu galardão é, eis que cedo venho, guarde o que tens para que ninguém tomes a tua coroa. Eis que cedo venho. A ideia é, ele vai vir. Apocalipse 22, versículo de número 12, está escrito as mesmas palavras: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. A primeira carta de João, capítulo 2, versos 8 não diz filhinhos, é já a última hora. Então vejam que há textos bíblicos que, se nós não analisarmos a Bíblia como um todo, a gente cai no pensamento que Jesus ia voltar naqueles dias. E isso se esparramou, presta atenção, e isso se esparramou entre muitas pessoas, entre muitas igrejas, gerando confusão, a ponto do apóstolo Paulo ter que escrever na sua carta a esse respeito e dizer: calma aí, não é bem assim. As coisas não funcionam desse jeito. Se você pegar a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1, 2 e 3, Paulo diz assim: rogamos, irmãos, pela vida de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa união com Ele, que não movais facilmente do vosso entendimento e nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, ou quer por epístola, como se fosse de nós, como se o dia do Senhor já houvesse chegado. Versículo 3 ele diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes não aconteça. E ele vai citar uma série de coisas que tem que acontecer, que eu não vou entrar no mérito aqui. O que é isso? Paulo estava vendo essa situação. As pessoas olharam para alguns textos e chegaram a um entendimento que Jesus ia voltar naqueles dias. E por isso já havia conversa de que Cristo já tinha até voltado. Já tinha alguém esparramando por lá que Jesus já tinha voltado, o Senhor tinha ficado tudo para trás. Havia uma preocupação, e Paulo vai dizer: irmãos, não é assim. A vida de Jesus é algo rápido.
O próprio Jesus disse isso em Mateus 24 e o versículo de número 14, dizendo: e esse evangelho veio, será pregado a todo mundo, em testemunha a todas as gentes, e então vai ter fim. O que Jesus está dizendo? Não vai ser bem assim. É rápido, mas calma aí, não é tão rápido assim. Primeiro o evangelho tem que ser pregado, o evangelho tem que ser anunciado. Os quatro cantos da terra tem que ouvir o evangelho para depois chegar. Só que, porém, quando Jesus diz tardando-se Cristo, é porque ele sabia que para nós, ser humano, a vida de Cristo iria demorar. Para Deus não. Deus tem o seu tempo certo estabelecido. Mateus 24, verso 36 está escrito: portanto, aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Sabe o que Jesus está dizendo? A vida do filho já tem um tempo estabelecido, um tempo certo. E a Bíblia diz em Atos capítulo 1, versículo 7, que não nos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Sabe o que Jesus está dizendo? Existe um tempo certo, vai acontecer na hora certa, ninguém vai mudar isso, mas calma. Não compete a vocês ficar sabendo sobre isso agora. Não é tudo da linha de vocês, não é do direito de vocês saber sobre isso. Calma, vai acontecer. Mas primeiro o evangelho tem que ser pregado. Algumas coisas têm que acontecer, depois o fim vai chegar. Isso fala do quê? Dessa suposta tardância do noivo voltar. Desse período de tempo que parece que o noivo se esqueceu e não vai vir mais. Desse período de tempo que parece que o noivo desistiu de voltar. Parece que o noivo vai para a casa do pai, chegou lá e falou: quer saber uma coisa? Eu desisti do casamento. É essa a ideia que parece que vai surgir. Parece que o noivo foi e não quer voltar, porque o tempo nunca chega. E Pedro já lidava com essa situação nos seus dias. Segunda carta de Pedro, o capítulo é o 3, e o versículo 3 e o versículo 4, Pedro diz assim: sabendo primeiramente disso, que nos últimos dias virão escarnecedores, vivendo segundo suas próprias concupiscências, e dizendo: aonde está a promessa da sua vida? Desde que os pais dormiram, tudo permanece como desde o princípio da criação. Sabe o que ele está dizendo? Vai chegar um tempo que as pessoas vão olhar para a volta de Jesus, vão olhar para a vida de Cristo e vai dizer: isso aí não foi nada. É como um noivo que foi preparado para ir e não volta mais para ser a noiva. É como um noivo que parece que se esqueceu que a noiva tem que ser buscada. Então, irmãos, quando Jesus fala tardando-se o noivo, ele estava falando diretamente sobre o tempo da sua vida, que para nós, seres humanos, é entendido como uma demora. Quem aqui nunca disse: meu Deus, parece que Jesus não vai voltar? Quanto tempo? Quantos anos? Isso é normal, é a demora para nós, seres humanos, que contamos as horas a partir de segundos e minutos e milésimos. A gente parece que está demorando, mas Pedro aquieta o nosso coração e acalma a nossa alma. Se você tratar no capítulo 3, verso 8 e 9, dizendo: irmãos, não ignoreis uma coisa: um dia para o Senhor é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. O Senhor vai completar a sua promessa, ainda que muitos a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se perdam, mas que todos venham se arrepender. Sabe o que Pedro está dizendo? Na verdade, ele não está demorando, mas ele é paciencioso, misericordioso. Ele quer salvar o teu filho, a tua filha, o teu vizinho, o teu pai, o teu amigo. Ele quer salvar a todos. Ele está dando tempo de arrependimento. Levante a sua mão e glorifica o nome dele. Quantos estão aguardando a volta de Jesus aqui essa noite? Quantos estão aguardando a volta de Jesus? Ele não repara na sua promessa, ele não falha na sua promessa, ele não desanima na sua promessa. Daqui a pouco os céus
aqueles que estão esperando ele vai começar, vai tosquenejar, vai cochilar. E aí ele diz, mais à meia-noite. Mais à meia-noite. Diga comigo, meia-noite. Diga mais forte, meia-noite. Diga meia-noite. É o momento mais escuro da noite. À meia-noite ouviu-se sabe o que Jesus está dizendo? À medida que parece que o noite está mudando, aqueles que são da terra, do mundo, aqueles que foram colocados para temperar o mundo, para não deixar o mundo cair na religião e pecado, aqueles que foram deixados aqui para trabalhar esse mundo e não virar trevas, vai começar a dormir. E à medida que a luz começa a dormir, o que vai acontecer? As trevas vão dormir. Se você pegar o tempo que você escolheu, eu vou pegar o que eu vim para pegar dentro da autoridade de Deus e pessoa. À medida que o noivo parece demorar, as luzes que foram colocadas como sal da terra e luz do mundo começa a dormir e se apagar. E à medida que elas dormem e se apagam, vai chegando a meia-noite. Diga mais uma vez, meia-noite. À medida que se dorme, chega a meia-noite. A meia-noite representa a escuridão, representa a negridão espiritual. Paulo escrevendo no 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 5, ele diz sobre aqueles que são da noite, são os que são das trevas. Diz que são do dia, são aqueles que são da luz. A noite, as trevas, representa o pecado, a imoralidade e tudo que não presta nesse mundo. Quando Jesus disse que o noivo só se apresenta, que horas mesmo? Que horas que o noivo se apresenta? Que horas que o noivo se apresenta? Jesus está dizendo, o noivo só vai aparecer quando as negras trevas cobrirem a terra. Quando as luzes dormirem e se apagarem. Porque acham que o noivo não vai vir e está voltando. Quando as luzes forem se apagando e as trevas forem tomando conta, é que o noivo vai voltar. Quando Jesus disse que ele veio à meia-noite, ele estava dizendo o momento da vida do noivo é o momento mais escuro da história da humanidade. É o momento mais tenso da história da humanidade. O noivo vai se apresentar quando a humanidade estiver no seu pior estado de degradade, de queda, de afundação, de escuridão espiritual, moral. Quando a coisa estiver na pior fase que pode estar, é aí que o noivo vai chegar. Mateus capítulo 24, verso 42, 43, Jesus diz: vigiai, porque o Filho do Homem é que vir, a hora em que não penseis. A hora que não penseis é a hora menos provável, a hora menos oportuna, a hora que você imagina que não acontece, é a hora que vai acontecer. E quando Jesus diz que ele vem à meia-noite, ele está dizendo, no momento em que a escuridão tomar o seu maior nível, é nesse momento que o noivo vai chegar. Irmãos, o que isso tem a nos ensinar assim? Que a volta de Jesus vai acontecer quando o estado espiritual e moral desse planeta estiver caótico. Quando a situação moral e espiritual dessa terra estiver em um estado de decadência terrível. Quando a escuridão moral e espiritual tiver tomado conta desse planeta Terra e promovido a maior escuridão possível, a ponto de até as virgens preparadas adormecer. No momento em que a situação vai estar tão caótica, a ponto até mesmo aqueles que estão preparados se encontrar em uma situação difícil, a ponto de ter que ser despertado. Ei, o noivo chegou. É como dizer, vocês estão preparados, mas já dormiram. Vocês estão preparados, estão ativos, estão no céu, já dormiram. O texto está nos revelando que a situação vai estar tão caótica, a ponto até mesmo dos verdadeiros servos de Cristo serem tomados por um sentimento de sonolência. Terão que ser despertados. E eu quero acreditar que essa noite a voz que desperta já está falando. Eu quero acreditar que
se alguém chegou dormindo aqui, já está começando a se espreguiçar, acordando, e você vai sair daqui acordado. E como nós sabemos se estamos ou não no fim dos tempos? Marcos capítulo 13, no versículo 33, Jesus diz assim: olhai, diga comigo, olhai. Mas vamos olhai, vigiai e orai. Diga comigo, viva, olhai, vigiai e orai. Ei, sabe o que Jesus está dizendo? Antes de orar, antes de vigiar, eu olhar. Olhar do quê? Olhar do quê? E aí Jesus responde, Mateus capítulo 24, versículo 36 e 37, a seguir. Jesus diz assim, ó: observe a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas. Ou seja, quando a figueira está seca, pelo momento da sequidão, e de repente ela começa a brotar, os seus caules começam a sair, as folhas começam a nascer, vocês entendem? O verão está próximo. Jesus está dizendo assim também, quando virdes todas essas coisas, sabei que eles estão próximos. Quando Jesus disse, olhai, sabe o que ele está dizendo? Olha o que está acontecendo no mundo. Olha o que está acontecendo na igreja. Olha o que está acontecendo por todos os lados. Olhem! Ele não mandou primeiro orar e nem vigiar. Primeiro olhem! Sabe o que ele está dizendo? O segredo está em você ficar atento ao que está acontecendo. E ele está dizendo, à meia-noite do noivo vai voltar ao céu. No momento de maior escuridão, enquanto eu sei se o mundo está escuridão ou não. Eu tenho que olhar. Eu tenho que olhar. Olhar o que está acontecendo no mundo. Olhar o que está acontecendo na política. Olhar o que está acontecendo na igreja. Olhar o que está acontecendo nos conceitos da sociedade. Olhar o que está acontecendo na forma de governo. Olhar o que está acontecendo no regimento interno das leis. Tudo isso. Eles não são sinais. Mas eu quero apresentar para você de rápidas palavras alguns sinais dos fins dos tempos. Alguns sinais que mostram o estado de negridão espiritual e moral. E isso nos mostra que o tempo chegou. Primeiro sinal. Jesus está fazendo em Mateus 24, verso de número 5, surgirão muitos falsos cristos. Pessoas querendo se passar e assumir a cadeira de Deus. Pessoas querendo se posicionar no lugar de Deus, no lugar de Cristo. Pessoas querendo assumir a cadeira que só Cristo pode assumir. E isso já vem acontecendo ao longo da história e a cada dia aparece mais. Pessoas de todos os lados, pessoas que assumem para si a categoria de Cristo e querem promover a salvação, mas não querem morrer na cruz do Calvário. Querem promover a salvação, mas não querem pagar o preço do madeiro. Estão surgindo muitos. E Jesus vai mais além. Mateus 24, verso 11. Ele diz: surgirá muitos falsos profetas. Esse é um dos sinais que mostra o tempo do fim. Os falsos profetas. Os falsos profetas, aqueles que enganam. Aqueles que no nome de Deus promovem o engano no meio das pessoas. Aqueles que o profeta Jeremias, o profeta Isaías também, e todos eles vão profetizar dizendo, eles falam coisas da sua imaginação e dizem que Deus mandou falar sem Deus lhes ter falado nada. Promove e se autopromove usando o nome de Deus, o assíduo do Senhor e a Bíblia Sagrada, sem que Deus tivesse sequer aberto a sua boca na eternidade. Falsos profetas que arrastam multidões, que permeiam por locais e mais locais, que os seus interesses não é outro a não ser o dinheiro daqueles que de bom coração contribuem, abrindo a mão para pessoas que não têm compromisso com o Evangelho, mas são falsos profetas, enganadores e pregadores de mentira, para enganar e seduzir o povo de Deus nessa última hora. Esses são os sinais que Cristo nos deixa dos últimos tempos. E Pedro vai dizer que esses falsos profetas não vêm sozinhos. Segundo a carta de Pedro, capítulo 2, e o versículo 1, Pedro diz: também como ouviste que tem falsos profetas, virão falsos doutores. O que é falso doutor, irmão? Doutor é aquele que é perito em uma data, em uma determinada área ou matéria, e ele está
Sabe o que ele está dizendo? Junto com os falsos profetas, vem falsos ensinadores, enganadores, que vão enganar o povo, que vai trazer para o povo uma mensagem mentirosa, um ensino distorcido. E Paulo orienta Timóteo a esse respeito. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 3, Paulo diz: dias virão em que não sofrerão ação doutrina, mas tendo comichões nos seus ouvidos, amontoarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. Sabe o que é isso? Não quer ouvir a palavra da verdade, mas também não vão sair da igreja. Mas um monte de líder que também não tem compromisso com a palavra e juntos vão se amontoar para viver um falso evangelho, um evangelho mentiroso que nada tem a ver com o evangelho da salvação de Cristo. E Pedro vai mais além. A sua segunda carta, ainda no capítulo 2, o versículo agora é o versículo de número 3, ou versículo de número 2. Pedro diz assim, ó: e por avareza farão de vocês negócios. Farão de vocês negócios com palavras fingidas. Sabe o que ele está dizendo? Nos últimos dias vai ter falso profeta, falso ensinador, que o objetivo deles é fazer de você negociação, com palavras fingidas, mas na verdade eles estão movidos pela avareza, o desejo pelo dinheiro e não pelas almas. O desejo pela abundância financeira e não pela salvação e libertação de pessoas. Movido pelo desejo da ganância e não movido pelo Espírito do Deus eterno. Movido pelo desejo carnal e não pelo desejo do Espírito Santo de salvar, de libertar, de transformar. Falsos profetas, falsos ensinadores, e Paulo vai mais além. No capítulo 4 da sua primeira carta de Timóteo, no versículo 1, ele diz: o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, ou nos últimos dias, alguns se apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Falsos profetas, falsos ensinadores e espíritos enganadores esparramados no meio do povo. E Paulo nos orienta a esse respeito. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 14, ele diz: e não é de se admirar, porque o próprio Satanás pode se manifestar na aparência de um anjo de luz. Sabe o que Paulo está nos orientando? Tome cuidado, porque nos últimos dias é falsos profetas, é falsos ensinadores e é espíritos enganadores. Sabe o que é isso? É espíritos que permeiam no meio do povo, promovendo até sinais, até curas, até supostas libertações, movimentos e mais movimentos, mas não tem nenhum tipo de compromisso com as sagradas escrituras, não estão nem aí para a palavra de Deus, não querem saber nem se Jesus um dia vai voltar,
espírito de Satanás, na aparência de um anjo de luz, e na verdade ele enganou, assim como enganou Eva lá no jardim. E haverá ainda doutrinas demoníacas espalhando no meio deles, doutrinas de demônios que não promovem a santificação do povo de Deus, doutrinas demoníacas que não promovem a fé do povo de Deus, doutrinas demoníacas que não levam o povo para perto de Deus, mas os afasta para longe. Quando tudo isso estiver acontecendo, quando tudo isso estiver tomando conta da terra, a escuridão, a confusão, a desconfiança vai gerar o quê? Aquilo que Paulo diz no mesmo versículo do capítulo 4 do verso 9. Alguns se apostatarão da fé. O que é apostatar da fé? Abandonar, largar, sair fora. Ei, sabe o que Paulo está dizendo? Por causa das mentiras, por causa do engano, por causa dos falsos, por causa das heresias, por causa das doutrinas demoníacas, vai fazer muitos desanimar e largar a fé. Muitos desanimar e sair fora. Muitos desanimar e não querer mais ir para a igreja. Muitos desanimar e não querer congregar mais. Muitos desanimar e não querer saber. Nós estamos aqui na época dos chamados desigrejados ou destemplados. Um movimento que cresce assustadoramente no Brasil e no mundo. De pessoas que querem ser crentes em casa, que não querem congregar, que não querem ter uma igreja, que não querem ter um pastor, que não querem participar de uma série. Te pergunto por quê? Porque a lei de Deus está tomando conta de tal forma que as pessoas estão transformadas. As pessoas estão preferindo se apostatar, se ir embora, ficar distante, se arregar para longe, por causa de tudo isso que vem acontecendo no Brasil e no mundo. E diante disso, Jesus faz uma pergunta. Lucas capítulo 18, verso 8. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, encontrará ele fé na terra? Encontrará ele fé na terra? Sabe o que Jesus está dizendo? A situação vai estar tão agravante, a negridão vai estar tão grande, a contaminação tão grande, as pessoas tão desanimadas, tão frustradas, tão decepcionadas, que a pergunta é: será que ele ainda vai achar fé na terra quando ele voltar? Será que quando ele voltar vai encontrar pelo menos pessoas que ainda acreditam nele? Ou será que os falsos mestres, falsos pastores, falsos doutores, falsos ensinadores, espíritos enganadores vão conseguir destruir a fé do povo em massa? E será que quando ele voltar ele não vai achar mais fé? Essa é a pergunta de Jesus. E Jesus, em Mateus 24, verso 22, ele diz a seguinte questão: aleluia, Jesus. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão. Mas à meia-noite ouviu o sino do caminho. Sabe o que Jesus está dizendo? Eles, eu sei de tudo que está acontecendo. Eu já estou informado de tudo que vem acontecendo, que está acontecendo, e alguma coisa que vai acontecer. Eu sei de toda a escuridão das trevas, do pecado, eu sei de todo o engano, eu sei do desânimo, eu sei de tudo isso. Mas Apocalipse capítulo 2, verso 10, ele diz assim: ser fiel até a morte. Partirei